Olá, sexta-feira, 20 de setembro. O Nesp Notícias de hoje fala sobre a primavera, que começa no domingo. Ao vivo aqui do IPMET, você vai saber como será a nova estação. E o Nesp Notícias mostra também. Movimento no CEAGESP aumenta na primavera. Mais de 3.000 pessoas passam por mês pelo Mercadão. E na agenda cultural, hoje é dia de rock. O inverno está quase no fim. No próximo domingo, dia 22 de setembro, por volta das 6 da tarde, começa a primavera. O inverno bauruense nem foi tão frio, mas com a nova estação, o sol deve brilhar com mais intensidade. Então vamos saber como será a nova estação aqui em Bauru. A Catiúcia Reis tem as informações ao vivo, direto do IPMET. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para você que acompanha o Nesp Notícias. Bom, a primavera aqui em Bauru, em geral, é muito quente. Mas quem vai falar sobre isso com a gente é o meteorologista aqui do IPMET da Unesp, José Carlos Figueiredo. Figueiredo, agora há pouco a gente conversava que essa estação do ano deixa os meteorologistas em estado de alerta. Explica para a gente por quê. Exatamente, que é a estação onde nós temos as temperaturas recordes, temperaturas muito elevadas, e também com a aproximação de frentes frias, costuma-se formar tempestade severa e até tornados em algumas regiões do estado de São Paulo e no Paraná. Especificamente aqui em Bauru, como deve ser a nova estação? Então, teremos dias muito quentes, temperatura próxima de 36, 37 graus em alguns episódios, e quando a ocorrência de chuva, essa temperatura cai um pouco, mas teremos também tempestades com descargas elétricas durante esse período. A gente pode esperar então um período bem chuvoso? Não, serão chuvas isoladas, alguns eventos, porque o nosso regime de chuva mesmo começa a partir da segunda quinzena de outubro, né? Então, no verão é que a chuva normaliza. O problema da primavera é porque, por ser estação de transição, favorece a ocorrência desses fenômenos que não é nada agradável para quem mora em área urbana. E aí, quando chove, a umidade eleva. Exatamente. É uma das razões, né, é ter umidade para que ocorra chuva. E esse intervalo entre tempo muito seco e quente, quando chega um sistema com umidade e calor, né, e mais fria, né, então favorece um contraste muito intenso que ocorre essas tempestades. Muito obrigada, Figueiredo. A gente volta daqui a pouco. E nessa nova estação, o Mercadão das Flores do CEAGESP em Bauru fica movimentado. Eu fui até lá conferir. Esse é um dos jardins do Valtier. Não é da casa, é do box dele no CEAGESP em Bauru. Ele trabalha com flores há mais de 20 anos. O que era para ser só trabalho, hoje também é uma paixão. É um prazer, além da beleza das plantas, né? Elas trazem vida, trazem alegria. E é uma satisfação unir isso, trabalho e prazer. O negócio é herança da família. No local, ele já coleciona histórias que o enchem de orgulho. Eu já tive circunstância de fazer o jardim para o casal, ele com um filhinho pequeno, e de repente, sem você perceber, esse filho já voltando aqui, já casado com a família dele, e novamente eu fazendo o jardim para ele. Então, é uma satisfação muito grande. Mais de 3.000 pessoas passam por mês pelo Mercadão. São flores, mudas e artigos para paisagismo. E o local não serve só para compras. É agradável também para um passeio com a família. Viemos passear aqui em Bauru, né? Aproveitar e conhecer o Ceasa, o Mercadão de Flores daqui. Gosto de plantas e uma curiosidade, né? Aqui tem opções para todos os gostos. E bolsos também. Os preços variam de R$1 a até quase R$2.000. Para essa primavera, a expectativa é de quase dobrar as vendas em relação ao ano passado. Bom,
expectativa é cada vez aumentar mais o mercado de flores, conscientizar o povo a vir comprar, né, no nosso Ceasa aí, coisas lindas aí com essa entrada da primavera. A primavera brasileira começa exatamente às 5h44 da tarde deste domingo. A estação segue até o mês de dezembro. É nesta época do ano, para quem gosta de flores, que a vida ganha mais cor e beleza. A espirradeira começa a desabrochar. O morango está bem vermelhinho. As orquídeas mostram toda a sua delicadeza. Em geral, todas as flores adoram esta estação. Bom, as flores, elas são bem parecidas com a gente também gosta de água, elas também precisam de muita água. E a primavera é a estação em que volta a chover, em que volta a acumular água, tanto no solo como na atmosfera mesmo. A gente sai do outono e do inverno, que são bem secos, tanto a gente mesmo e as flores também sentem um pouco isso. E durante a primavera, com o retorno das chuvas, elas ficam bem felizes e começam a desabrochar. Flores a gente pode ver o ano todo. Mas é nesta época do ano que as cores ficam mais vivas e bonitas. Para mim, eu não sei se é costume, mas é tudo. É alegria, é paz. Não consigo ficar sem uma florzinha em casa. E cada um tem um motivo para levar uma mudinha para casa. Todos concordam, os espaços ficam realmente mais belos. Catavento tem dentro que é do lado de fora do teu girassol. E aí, se animou a comprar flores? É impossível não ser tocado pela beleza delas, né? Então anote aí, hoje, amanhã e domingo, o CEAGESP realiza a 4ª Festa da Primavera. Serão 3 dias de oferta de flores e produtos de jardinagem. O evento é das 8 da manhã às 6 da tarde. E o tempo? Como será que fica nesse fim de semana? A gente volta lá para o IPMET ao vivo com a Catiúcia Reis. Então, Larissa, depois de um período de bastante chuva, as temperaturas voltaram a subir nos últimos dias. Hoje, por exemplo, a máxima ficou em 33,5 graus. Segundo o IPMET, esta é a maior temperatura registrada em Bauru nos últimos 6 meses. Já a umidade relativa do ar caiu bastante e hoje ficou em 30%. Mas o que todo mundo quer mesmo saber é como vai ficar o fim de semana. Quem vai falar com a gente é o Figueiredo novamente, meteorologista aqui do IPMET. Sábado e domingo, chove, não chove, faz sol. Conta aí pra gente, Figueiredo. Muito sol, muito calor, temperatura em torno de 20 graus bem cedo, tanto no sábado quanto no domingo, e também temperaturas à tarde, entre 15 e 16 horas, entre 34 e 35 graus. Com o calor, é possível chuva? Sem previsão de chuva no momento. Teremos chuva no começo da semana que vem. Então, dá para curtir o fim de semana tranquilo. E a umidade relativa do ar deve ficar alta, baixa? Como deve por conta do calor? Vai ficar baixa, vai ficar em torno dos 30% que deu hoje e muito calor. Essa combinação é perigosa. Perigosa? Então, qual que é a dica aí para o pessoal para esse fim de semana? Nesse horário, entre 15 e 16 horas, evitar fazer qualquer atividade física. Ficar dentro de casa. Mas e quem quer curtir o domingão ou o sábado de sol, o que deve fazer? Aproveita até por volta das 11 da manhã, essa é a precaução, né? Se passar desse horário, usar algum tipo de protetor. Então tá, vamos só repassar então as mínimas e máximas aí de sábado e domingo. Em torno de 20 graus bem cedo, que é quente, é uma manhã quente, e durante a tarde entre 34 e 35 graus. Muito obrigada, Figueiredo. E a gente volta na semana que vem com o Boletim do Tempo ao vivo aqui do IPMET. Larissa. Obrigada, Catiúcia. Até mais, então. No próximo bloco, você vê as mudanças no trânsito de Bauru. E ainda hoje, a Agenda Cultural do Nesp Notícias traz dicas para o seu fim de semana. Voltamos já. De volta com o Nesp Notícias. A Justiça Federal negou pela segunda vez o pedido da Prefeitura de Bauru para conseguir verbas federais para a saúde. O juiz federal substituto Diogo Oliveira negou os embargos de declaração apresentados pela Prefeitura. Esses embargos questionavam uma possível dúvida
ou omissão na primeira decisão judicial. De acordo com o juiz, a Prefeitura ainda pode recorrer, apresentando um agravo. Até o momento, o município ainda não recorreu. Como já noticiamos, a Prefeitura pediu na ação civil pública que mais recursos sejam repassados diretamente do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde. Com esse dinheiro, o município teria condições de contratar leitos em hospitais particulares. A gente fala agora sobre mudanças do trânsito em Bauru. Os motoristas, mais uma vez, vão ter que ficar atentos. Hoje pela manhã, 2 ruas tiveram a mão de direção alterada. As ruas Floriano Peixoto e Quintino Bocaiúva passam a ter mão única. As mudanças foram feitas porque a Endurbe vai instalar semáforos no cruzamento dessas 2 vias, aqui com a Avenida Comendador José da Silva Marta. A rua Floriano Peixoto, que tinha mão dupla de direção, agora passará a ter mão única da quadra 1 até a quadra 18. Com a mudança, os motoristas vão usar a Floriano Peixoto para subir até o bairro Estoril. A outra mudança é na rua Quintino Bocaiúva. Ela também passará a ser mão única entre as quadras 1 e 15, mas nessa rua o sentido será oposto. Ela agora desce até o centro. Contramão! Em alguns cruzamentos, os motoristas se confundem e os agentes de trânsito orientam sobre as mudanças. A pintura de solo e a sinalização dessas 2 ruas já começaram a ser feitas. A Endurbe ainda orienta que os motoristas prestem mais atenção ao passar por essas 2 vias. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. A pintura de solo e a mudança da sinalização das 2 ruas já começaram a ser feitas. Mudanças também no bairro Bela Vista. A Endurbe desfez uma alteração que havia sido realizada há menos de um mês. A gente mostrou aqui no Nesp Notícias que no fim de agosto a preferencial de algumas vias foi invertida. Agentes da empresa que cuida do trânsito aqui na cidade monitoraram o tráfego e resolveram voltar atrás no cruzamento das ruas Olavo Bilac e Padre Nóbrega. Com a mudança realizada no final de agosto, quem passava pelo Olavo Bilac tinha que parar no cruzamento com a Padre Nóbrega. Mas agora a preferencial volta a ser de quem passa pela rua Olavo Bilac. E os motoristas que trafegam pela Padre Nóbrega precisam parar. No próximo bloco tem a agenda cultural. 4 estreias de cinema vão deixar você em dúvida sobre o que ver neste fim de semana. Sem contar que ainda para aumentar o seu dilema, tem teatro e música rolando por aqui. Então, continue ligado aqui no Nesp Notícias, que a gente ajuda você a programar o fim de semana com as nossas dicas culturais. É daqui a pouco, voltamos já. Mais um fim de semana chegou e é hora de saber o que você pode fazer para aproveitar os momentos de lazer. Quem traz as dicas culturais é, claro, o William Poliveri. Boa tarde, William. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal que assiste a gente. Hoje vim até no clima primavera, já vim com uma camisa todo florido, muito elegante. Discreto, mas para a gente poder marcar essa passagem de estação do ano também. Bom, para a gente começar as dicas de hoje da nossa agenda cultural, eu falei no bloco anterior que a gente tem 4 estreias de cinema nesse fim de semana. Olha, fazia tempo que não tínhamos boas estreias, né? Pois é, por isso mesmo foi até difícil escolher o que trazer para hoje. Eu acabei selecionando 2 filmes porque não tinha como escolher entre um e outro. Um filme é o Elysium, que é uma produção hollywoodiana, uma ficção científica, que é a estreia do Wagner Moura em Hollywood, primeiro filme dele nos Estados Unidos. E o outro é o Flores Raras, que é um filme nacional, que quem puxa o elenco aqui no Brasil é a Glória Pires. É meio nacional, meio estrangeiro também, né? Isso, meio nacional, meio estrangeiro. Até uma coisa legal sobre esses 2 filmes é que o Elysium é um filme americano que conta com brasileiros no elenco. Já o Flores Raras é um filme brasileiro que conta com vários estrangeiros no elenco interpretando esses personagens. Eu separei um trecho de cada um para você de casa conhecer. Olha só. In 5 days' time, you will die. They could fix it on Elysium. Max, I think I can help get you up there. This ain't gonna kill me. What did you do to me? Gave you a way out. Whoever has this has the power to override their whole system. This can save everyone. That's the new house Lot is building us. Can you drink the water here? She's shy, brilliant, dangerous. Dangerous.
diferente a gente ver atores brasileiros falando inglês como a Glória Pires, né? Bom, o que fica para esse fim de semana é que eu mesmo não sei por qual desses dois filmes eu começo. Então, para se programar, o Elysium está em cartaz aqui em Bauru, no Bauru Shopping e no Alameda, em cópias dubladas e legendadas. Já o drama Flores Raras é exibido apenas no Alameda. Para os dois filmes, a classificação indicativa é 14 anos. Além de ver a Glória Pires falando inglês, ela está fazendo um papel diferente de tudo que ela já fez até hoje, né? Exato, né? Esse filme ele foca nessa relação entre essas mulheres, é uma relação homossexual entre elas. É legal a gente ver fora daquele comum que a gente vê a Glória Pires fazendo nas novelas, né? Tá certo. E já nas artes cênicas começa hoje uma maratona de espetáculos teatrais. Só que ao invés dos palcos, né, William, é nas ruas que os artistas vão dar o show. É a Mostra Sesc de Teatro de Rua. Pois é, a gente quando cobriu o FIT em julho, eu trouxe um espetáculo de rua e é tão bacana a gente ver espetáculo assim, Larissa, porque aqui em Bauru, por exemplo, a gente tem muito pouco espetáculo de rua. E é tão legal a gente ver porque teatro de rua é normalmente uma manifestação artística que aproxima muito esse tipo de arte das pessoas, né? A interação é muito maior, imagina. Exato, né? Você não precisa nem se dispor a ir ao teatro para poder assistir o espetáculo. Quando eles são encenados, por exemplo, no Calçadão da Batista, todo mundo que está passando já vira plateia para eles. Todo mundo vira um pouco parte da narrativa, né? Exato. Essa mostra que começa aqui em Bauru, a Mostra Sesc de Teatro de Rua, além de Bauru, ela passa por mais 17 cidades do estado. Então, é um privilégio para a gente poder contar com essa mostra aqui, viu? Neste fim de semana, são 2 espetáculos que desembarcam aqui em Bauru. Hoje é o Sertão Ser, da companhia Buraco do Oráculo, e no domingo é a peça Um Fusca em Concerto, da companhia Roda Moinho. Os grupos são daqui mesmo do estado de São Paulo. Confere um trechinho de cada um deles. O zóio se derramava em lágrimas, mas ia muito bem vestido. E ia muito bem vestido, que é para quando chegasse na cidade grande, os parentes vissem que nós está passando necessidade. Mas nós não é nenhum esmolé, não. A Deia, a minha mulher, fez uma farofa de galinha assada. E aquilo foi a garantia de comida durante os 3 dias de viagem. Dois espetáculos bem diferentes entre si, né? A Mostra Sesc de Teatro de Rua começa então hoje, às 8 da noite, no Sesc Bauru. A peça é apresentada na área externa, lá do próprio Sesc. Já no domingo, o espetáculo Um Fusca em Concerto é às 5 da tarde, também no Sesc. Para os 2 espetáculos, a entrada é de graça. Um recado para quem já tinha visto a programação da mostra é que a peça que seria encenada amanhã, chamada O Lançador de Foguetes, foi cancelada por um probleminha com a companhia. Então, se você quiser saber os outros espetáculos que fazem parte da Mostra de Teatro de Rua, é só visitar o site do Sesc. E parece que a temporada de festivais chegou mesmo a Bauru, né? Parece que sim. É que mesmo enquanto começa a Mostra de Teatro de Rua, termina no domingo o Festival Canja. Durante toda a semana, a programação contou com várias oficinas culturais e apresentações artísticas. Para o fim de semana, a grande atração é o show de encerramento no Parque Vitória Régia. Um show bem grandioso, viu, Larissa? Só para esse show de encerramento estão previstas 8 bandas passando pelo palco. E as atividades lá pelo parque começam às 11 da manhã com uma série de oficinas. Tem oficina de yoga, tem oficina de malabares. É quase um festival para encerrar o festival. É quase um festival para aproveitar esse fim de semana ao ar livre. E aí vale a dica do Figueiredo no comecinho do jornal. Quem for para o parque depois das 11 da manhã, filtro solar. E muita hidratação. E muita hidratação. Água. Passam pelo palco do encerramento do Festival Canja o pessoal do rock and roll, do hip hop, do rock pesado e também da música indie. As 2 principais atrações são o grupo internacional Los Viejos, que vieram do México, e a banda Mundo Livre S.A., que é de Pernambuco. Ouve um pouco do Mundo Livre. Lá vem ela, lá vem, e o mais cândido fã do Stephen Malcolm eu devia ser. Pois ela chega sempre com aquela arrasadora quietude e um perverso olhar transbordando.
Bastante música para terminar o fim de semana, né? As atividades de encerramento do Festival Canja no domingo começam então às 11 da manhã, reforçando o que eu disse agora há pouco, lá no Parque Vitória Régia. Já os shows estão marcados para começar a partir das 3 da tarde. A entrada, durante o dia todo, é de graça. Se você quiser conhecer a programação completa para esse finalzinho de festival, é só conferir a página do Canja no Facebook. Hoje, por exemplo, tem Cabaré Fora do Eixo e amanhã tem Projeto Ensaio lá no Bosque do Geisel. O endereço da página é facebook.com/Festival Canja. E já que o assunto é festival de música, não dá para não falar do Rock in Rio. Pois é. Que se não é o maior festival aqui no Brasil, pelo menos é o mais eclético. Tudo bem que é no Rio de Janeiro, não é tão perto assim de Bauru, mas a distância não impediu muitos bauruenses de curtirem a festa. Pois é, e assim como a gente fez com o Lollapalooza no primeiro semestre, Larissa, a gente aqui do Unesp Notícias foi atrás de bauruenses que vão encarar essa jornada de música para poder ficar um pouquinho mais perto dos seus ídolos. Como o festival começou na sexta passada e recomeçou ontem, nós conversamos com quem acabou de voltar do Rio de Janeiro e também com quem estava de malas prontas para o festival. Confere só. Na adolescência, assim, teve uma influência grande o rock and roll, assim, eu gostava bastante, né? E ouvia. Não era das minhas bandas preferidas, mas teve uma influência grande. E depois, agora, depois de adulto, que eu voltei a curtir mais um rock e renasceu toda aquela... E aí, quando soube que eles estavam aqui no Rock in Rio, bora ver o Metallica. Não pode faltar o Wherever, nem o Wrong. Nós vamos de excursão, né? Tem uma galera aí que organiza muito bem feito, muito bem organizado. Vamos com eles, bate e volta. Estou numa expectativa grande para viver esse momento lá. Já falei pro meu namorado, pra minha amiga, nem precisa conversar comigo. Deixa curtir. Ah, se me der vontade de chorar, eu choro. Se der vontade de cantar, eu canto. Eu quero curtir aquele momento lá. Tô louca pra ver essa sensação, assim, como é que vai ser. Quem já passou 2 vezes por essa experiência foi o Murilo. No sábado passado, ele esteve pela 2ª vez em um Rock in Rio. Eu sempre quis assistir o show da Florence em festival. Quando eu vi o line-up e vi que ela tinha sido confirmada, eu falei, esse ano eu vou por causa dela. E o 30 Seconds foi um a mais que teve, que eu também gostava. Então vamos lá. O show do 30 Seconds é fenomenal, assim. O cara brinca, ele vem pro meio da galera. A hora que ele desceu da tirolesa, ele passou em cima da gente. E o show da Florence também é sem palavras, né? Sou fã, então... O show dela é uma voz potente, é um show que te tira do estado normal, assim, sabe? A galera tava em outra vibe, tava fora de si, sabe? Cantando mesmo, pulando, o que ela falava, todo mundo ia junto. Só que desta vez, nem tudo foi tão maravilhoso como os shows. A viagem deu prejuízo. Tinha acabado o show do 30 Seconds e aí os meus amigos saíram porque não queriam assistir Florence. E eu fui mais pra frente, por causa que eu queria assistir mais de perto, eu achei que ia esvaziar um pouco. Que eu fui, eu vi que não tinha mais como ir mais pra frente porque tava muito apertado. Aí eu voltei, falei, vou voltar a ligar pro Serginho, que era meu amigo, e aí a gente assiste um pouco mais de longe. Fui pegar meu celular, já não tava mais. Tanto que depois, no outro dia, eu vi no noticiário que foi preso um cara com 30 celulares. Um fato que, junto com outras coisas, já faz o Murilo pensar 2 vezes antes de encarar o próximo festival. É muito cansativo e por causa da falta de estrutura mesmo. A cidade do rock é enorme, sabe? Eles fizeram assim para impressionar, mas não sabem administrar essa cidade.
Então eu acho que Rock in Rio eu não tenho mais vontade de voltar, não. Só pra gente não deixar essa imagem negativa do Rock in Rio, né, Larissa? Isso que aconteceu com o Murilo pode acontecer em qualquer lugar, aqui na Expo, em Bauru, em qualquer evento pode acontecer, porque infelizmente sempre tem Aqui pessoal no Brasil, no meio. né? Sempre quando tem esses grandes Exato. aglomerações de pessoas, isso Pois acaba é. acontecendo. E tomara, né, a gente viu aí toda a expectativa da Juliana, o show do Metallica que ela queria assistir foi ontem à noite, era o principal show de ontem. Tomara que ela que tenha cumprido essa expectativa toda e que ela volte aqui pra cá com uma imagem melhor até do que a do Murilo. Mas se você aí de casa não tem esse pique todo nem do Juliano e nem do Murilo, mas não quer deixar de conferir o Rock in Rio, dá para conferir no conforto de casa, né? Pelo canal Multishow. Se você não tem TV a cabo não tem problema, porque a Globo tem aqueles flashes no fim da noite e também dá para ver de graça no site do Multishow. William, muito obrigada pelas dicas, te espero na semana que vem. Estarei de volta, Larissa. Um ótimo fim de semana para você e um ótimo fim de semana para você de casa. E uma última notícia, terminou agora há pouco no Ministério Público Estadual uma reunião entre representantes da Endurbe, do Sindicato dos Servidores Municipais e o promotor de cidadania, Fernando Massalelene. Por enquanto não há nenhum acordo entre a Endurbe e sindicato quanto à exoneração de funcionários que ocupam cargos de confiança na empresa. Hoje, a Endurbe tem 36 cargos ocupados por trabalhadores de livre nomeação. A proposta apresentada pelo Ministério Público é que esse número seja reduzido para 28. Na próxima segunda-feira, Endurbe e sindicato devem se reunir para fechar um novo organograma para a empresa. Na quarta-feira, a proposta será discutida na Câmara Municipal e quinta foi marcada uma nova audiência no Ministério Público. O Nesp Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau! Ela é uma fofura, viu, clara e cheirosa. Lá vem com olhar de donzela. Ai, ai, como ela é mimosa. Meu Deus, lá vem ela com o seu coração.